Vestibulando, hoje nós vamos ter uma aula de física comigo, o professor Luiz Carlos, onde nós vamos ver aquela parte de indução eletromagnética, aquela parte lá de eletricidade da parte do eletromagnetismo. Não é um assunto tão fácil, mas com certeza nós vamos tentar aqui relembrar o que vocês já estudaram em sala de aula, ok? Lembrando que vai aparecer aí o nosso blog, você pode acessar aí o nosso blog. Existe mais de 700 aulas gratuitas para o vestibular, tá certo? Para o Enem, resolução de Enem. Então vamos para a primeira questão aí da parte de eletromagnetismo. Acompanha aí na telinha. Considera uma barra metálica CD deslocando-se com velocidade V dentro de um campo magnético B, saindo do papel. Veja a figura desse exercício. Aí colocou aí. Tá aí o campo magnético, né? O B, tá? Saindo, então, as linhas estão saindo, como vocês viram em sala de aula. Está aqui uma barra metálica, essa barra metálica CD, tá certo? E ela está indo com essa velocidade V. Aí ele perguntou, qual o sentido da força magnética que atua nos elétrons livres desta barra? Então, diga qual das extremidades da barra ficará eletrizada positivamente e qual ficará eletrizada negativamente. Ligando-se o ponto CD, a barra CD, por um fio condutor, como mostra a figura, qual será o sentido da corrente induzida neste fio? Então, vamos voltar aí, ó. Preste bem atenção, eu tenho aqui uma placa metálica, tá aí, ó. Tá? Ela está circulando com uma certa velocidade V, passando numa região onde existe um ímã ou um campo magnético qualquer, tá? E ele ligou aqui através desse fio aqui, ó. Esse fio aqui, preto, ele ligou, CD. Então, o que ele perguntou, até pela pergunta, ó, qual é o sentido da força magnética que atua nos elétrons? Então, diga qual das extremidades da barra fica positiva e qual fica negativa. Então, ele já está mostrando, que vocês viram em sala de aula, que quando eu tenho um metal, quando eu tenho uma barra, um metal, tá? E esse metal, ele circula com uma certa velocidade V em um ímã ou em um campo magnético qualquer, nesse metal vai atuar uma força nesses elétrons e vai tornar um lado dela positivo, que eu não sei qual é, por enquanto eu estou supondo aqui esse aqui, depois eu explico, e um lado negativo. Então aqui vai formar uma espécie de uma pilha. Então olha aí uma maneira de gerar eletricidade. É só passar um metal através de um ímã que vai aparecer vai formar uma pilha. E se você colocar um fio, como está aqui, ó, um fio ligando, então você formou um circuito fechado, então você vai ter uma corrente induzida, ok? Então você vai ter aí a geração de eletricidade. Deixa eu apagar aí o que a gente escreveu e vamos reler a questão e vamos para o assunto. Considera uma barra metálica CD deslocando com velocidade V dentro de um campo magnético B saindo do papel, como mostra a figura. Aí ele pergunta qual o sentido da força magnética, qual da extremidade fica positiva, qual fica negativa e qual o sentido da corrente induzida. Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Antes de entrar no exercício, nós vamos revisar essa matéria de indução eletromagnética, tá certo? Mas como vocês viram aí, se eu tiver uma espira e se essa caneta aqui fosse um ímã, então esse ímã aqui, como nós vimos aí, um ímã ao redor de uma espira, ele gera eletricidade. Como nós vimos na questão, ele pegou uma barra metálica, tinha lá um ímã ou um campo magnético qualquer, supor que fosse essa minha mão, e ele passou uma barra metálica. Quando uma barra metálica passa em uma região que existe um campo magnético, aparece uma força magnética nessa barra. E essa força magnética, lógico, vai atuar nos elétrons, levando os elétrons para um lado, deixando um polo negativo, e onde há falta de elétron vai ficar o polo positivo. Então vai formar aí uma tensão elétrica, uma DDP, uma diferença de potencial. Ou seja, quando você passa uma barra metálica, conforme a figura lá, por uma região que existe um ímã, um campo magnético, tá? Vai aparecer, vai formar uma tensão, vai formar aí uma pilha, tá certo? E como vocês viram, se você pegar a barra magnética e botar um fio formando uma espira, vai aparecer uma corrente. Agora, como é que isso ocorre? Então, para a gente explicar direitinho, tá certo? Nós vamos ver um videozinho aí com vocês, bem rapidinho, para vocês perceberem que aparece sim quando há sempre uma variação de campo magnético em uma espira, tá? Vai aparecer a nossa tensão elétrica e se tiver o circuito fechado, ligado, uma corrente elétrica. Dá uma olhadinha aí no vídeo, bem rapidinho.
Ó, aí eu tenho um ímã, né? Polo norte, polo sul, tá certo? E eu tenho uma espira ali girando, ó, a espira girando, ó. Observe que tem hora que dentro da espira passa muito campo magnético, tem hora que não passa, ó. Agora vai passar muito dentro dela, nessa posição agora não tem campo magnético, agora tem. Então está ocorrendo aí uma variação de fluxo magnético. Toda vez que ocorre uma variação de fluxo magnético, vai gerar o quê? Vai gerar exatamente nessa espira corrente elétrica. É assim que gera eletricidade na nossa casa. Eu tenho uma espira girando lá, né, dentro de um ímã e aparece a eletricidade. Aí você diz, professor, e quem é que fica girando essa espira para aparecer um movimento? Então, nós vamos ver aí também num outro vídeo, que quem fica girando essa espira aí é exatamente a água, é a correnteza da água, tá certo? Que fica na usina girando. Nós vamos botar o vídeo aí para você ver como a água passa por uma hélice, ó, observa aí, a água vem descendo lá na barragem por uma turbulação. Essa água ganha uma velocidade enorme, ó, ela gira uma hélice lá embaixo e essa hélice está presa a uma espira que fica circulando ao redor do ímã. Aí chega a eletricidade na nossa casa, ok? Então é através desse movimento. Olha aí a água passando lá pela hélice, ó, e fazendo girar. Tem que ter alguém girando. No caso a gente aproveita a queda da água no rio para girar, ó, passando aí pela hélice. Ó. A água faz girar e a corrente elétrica lá no ímã faz exatamente isso. Lógico que, como vocês estão vendo aí, tem toda a parte de geografia, que é necessário o ciclo hidrológico, ou seja, a água esquenta, evapora, sobe, quando chega lá em cima esfria, forma as nuvens e cai de novo, tá certo? Então nós temos que ter água suficiente, por isso que no verão a hidrelétrica ela fica com uma pouca quantidade de água para fazer esse giro, ok? Mas vamos olhar aqui também, ó, eu coloquei aqui rapidinho aí no desenho, acompanha aí na telinha. Eu coloquei aqui uma espira, vocês estão vendo aí uma espira, tá? Tá aí a espira, ok? E essa espira está aqui no ímã, ó. Tá aqui o meu ímã, tá? Tá aqui o polo norte e o polo sul. Tá aqui um ímã, ó. Polo norte aqui em cima e aqui embaixo, ó, o polo sul, tá certo? Então o que é que acontece? Tá aí meu ímã e essa espira. Observe que o ímã, até por convenção a gente sabe que as linhas de indução ele sai do polo norte e chega no polo sul. Observe que nessa posição aí, como nós vimos no vídeo, não passa linhas de indução eletromagnética, não existe ali o campo magnético do ímã dentro dessa espira. Mas já nessa posição aqui, vocês começam a observar, ó, que vão passar linhas, tá? Por dentro dessa espira, tá? Vão passar linhas dentro da espira. Então observe, numa situação não existia campo magnético dentro da espira. Quando ela está girando, ó, aqui tem uma hélicezinha que a água passa e faz ela girar, ocasionando aqui o giro. Quando ela gira, ó, o que é que acontece? Aí começa a passar dentro da espira campo magnético. Então observe que está ocorrendo aí o quê? Uma variação, hora não tem, hora tem, hora não tem, hora não tem, hora não tem, agora tem, não tem, tem. Então é isso que ocorre lá em Paulo Afonso que gera a nossa eletricidade. É a variação do fluxo no tempo. Então se eu variar o fluxo do campo no tempo, eu vou ter minha tensão, minha voltagem. Então minha voltagem é dada exatamente por essa fórmula, variação de fluxo no tempo. Ó, como eu coloquei aqui para vocês, ó. De acordo com a lei de Faraday, a tensão, a força eletromotriz, mas não tem nada de força porque é volts, né? Mas como os livros usam e o vestibular usa a FEM, a força eletromotriz, isso aí vem uma denominação inglesa, na verdade é a voltagem. Então, de acordo com a lei de Faraday, a voltagem induzida é dada por a variação de fluxo dividido pelo tempo. O que é essa variação de fluxo? Foi o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Se a espira não tem fluxo, depois você gira, passa fluxo dentro dela, então vai variar o fluxo. Se varia o fluxo, tem essa tensão, essa força eletromotriz, ok? Então, ó, só existe a voltagem se variar no fluxo no tempo. Por isso que tem que ter alguém girando a espira, né? Lá no caso foi a água. Vamos passar o vídeo de novo aí, ó. Girando a espira, tá? Para você ver, agora tem fluxo, agora não tem. Agora tem, agora não tem. Agora tem, agora não tem. Então, ó, essa variação de fluxo é que gera uma corrente elétrica. Você está vendo aí azul saindo, ó.
que geram a tensão elétrica aí, tá certo? Se parar essa espira, não vai ter mais tensão. Então essa espira tem que estar sempre girando. Por isso que lá em Paulo Afonso nós vimos é a água que faz ela girar, ok? Então voltando aqui para a telinha, ó, na telinha, por favor, a voltagem, o meu volts, né, vai depender da variação desse fluxo no tempo, ok? Aí eu vou ter aqui tantos volts, vou formar aí a nossa usina hidrelétrica. Então vamos voltar aqui.